Olá, internauta, seja bem-vindo ao Esporte.com desta segunda-feira. E hoje, é claro, vamos falar da vitória com recorde de público do Atlético, 1-0 diante do Joinville. Do tropeço Tropeço não, né? O Cruzeiro tá perdendo já, tem alguns jogos. Então, mais uma derrota do Cruzeiro diante do Curitiba, 1-0 lá no Couto Pereira. E a queda da seleção brasileira. A seleção de Dunga perdeu para o Paraguai nas cobranças de pênaltis após o empate em 1-1 em Concepción. Comigo aqui no estúdio, a estreia dela, Lohana Lima. Tudo bem, Lohana? Tudo bem, Leandro, como vai? Comigo tá tudo ótimo, com você também, né? Tudo bem também, tirando o nervosismo da estreia, né? Feliz por estar aqui, né? Muito feliz. Então tá bom. Então, internauta, já vamos, claro, passar a tabela do Campeonato Brasileiro para vocês. Tá aí resultados da 9ª rodada, tivemos um grande jogo no sábado, Avaí 1, Grêmio 2, Chapecoense 1, Sport 1, Coritiba é depois, Corinthians 2, Figueirense 1, o Galo passou pelo Jack 1-0, Curitiba ganhou do Cruzeiro 1-0, o Goiás perdeu para o Fluminense 2-1, Marcelo Oliveira deu um pau no São Paulo 4-0, Ponte Preta 2, Atlético Paranaense 1. O Vasco venceu o Clássico lá em Cuiabá 1-0 diante do Flamengo. E o Internacional passou pelo Santos 1-0. E aí a tabela de classificação do Campeonato Brasileiro, temos o Sport na liderança com o Galo na segunda posição, seguidos de São Paulo, Fluminense, Grêmio. O Atlético Paranaense desceu um pouquinho, agora é o 6º colocado, tem 16 pontos, seguidos de Corinthians e Ponte Preta. Virando a página, temos quem? O Palmeiras na 11ª posição, seguido do Avaí, com 12 pontos. O Cruzeiro só aparece na 13ª posição, com 10 pontos ganhos. E na zona de rebaixamento, temos o Flamengo, Curitiba, o Vasco e o Lanterna Joinville. Lohana, vamos começar falando um pouquinho do jogo do Atlético, já que o jogo foi antes, às 11 horas da manhã. Mineirão, casa cheia, 55 mil torcedores estiveram presentes no jogo matutino do Atlético ontem. E o que aconteceu com o Atlético? O Atlético teve uma partida interessante, conseguiu jogar da sua forma, conseguiu manter um bom nível, mas de repente caiu um pouco. Você acha que foi o calor? Na verdade, não gostei muito do jogo. Mas a gente tem que também lembrar que o Joinville ele veio com uma proposta de jogar fechadinho. Então, Adilson Batista, né? Adilson Batista, velho conhecido nosso aqui de Minas Gerais. Então, a gente não pode esquecer isso. É muito difícil você jogar com um time que vem com essa proposta. O Joinville veio para o Mineirão para jogar por 1, 2 bolas no máximo. No final do primeiro tempo, o Joinville ainda não havia finalizado, se a gente reparar bem. Depois ele conseguiu uma sequência ali, emendou 3 ou 4 finalizações, se eu não estou enganada. Sim. Chegou a dar um susto ali. E teve aquele lance do Bola na trave exatamente. Também. Teve aquele lance também curioso do Kempis com o Vitor, né? O Vitor tentou driblar e tudo mais. Mas eu acho que a grande festa mesmo, o grande destaque fica para esse recorde de público que o Atlético conseguiu, né, com esse jogo às 11 horas da manhã, que no início, quando foi anunciado que teriam os jogos às 11 horas da manhã, muita gente perguntou, será que vai dar certo, será que não vai? E a gente está vendo que certo está dando, né? E é um horário assim que leva a família pro estádio. Certo, menos para os mandantes, né? Dos 7 jogos que tivemos até agora, só 2 mandantes venceram. Internacional, né? E Atlético. O Atlético conseguiu ontem a primeira, na verdade, a segunda vitória de um mandante nesse horário das 11 horas da manhã. Mas o que é interessante no Atlético é que o time o Atlético não está jogando bem, não está jogando aquele nível de futebol que a gente talvez tivesse visto no Campeonato Mineiro, por exemplo, contra o Cruzeiro. Ou em alguns jogos da Libertadores, por exemplo, contra o Santa Fé. Mas é um time que tem dado resultado. O que importa, na verdade, campeonato de pontos corridos, uma liga de fato, o que importa, na verdade, são os 3 pontos. E fez exatamente o contrário que fez o Cruzeiro, que deixou uma vitória que era mais que obrigatória na semana passada diante do Chapecoense. O Atlético conseguiu confirmar isso diante do Joinville e conseguiu o resultado de 1-0. O próximo jogo é contra o Curitiba, Lohana. Você acha que o Atlético vai conseguir se prender, tentar
finalmente conseguir assumir a liderança desse Campeonato Brasileiro? É o seguinte, daqui a pouco a gente vai entrar na história do jogo de Cruzeiro e Coritiba, mas observando ontem o Coritiba jogando contra o Cruzeiro, o time do Coritiba ele é limitadíssimo. Limitadíssimo. Então, assim, é um time que não é à toa que está nas últimas posições. O Atlético, na minha opinião, vai encarar o mesmo problema que encarou com o Joinville. O Coritiba, inclusive no início, ontem no Couto Pereira, não conseguiu ir para cima do Cruzeiro, mesmo jogando em casa. Então, eu acredito que o Coritiba vai jogar também por poucas bolas. Então, o Atlético, o que ele tem que pensar? É um jeito de furar esse possível bloqueio, é o time que vai vir fechadinho também, então o Atlético tem que pensar nisso daí. É difícil você mostrar um futebol vistoso contra essas equipes. As pessoas pensam que é justamente contra elas que se mostra esse tipo de futebol, mas não é. Quando você pega uma equipe que vem com a proposta de jogar, você consegue mostrar seu futebol melhor. Então eu acredito que o Atlético vai ter a mesma dificuldade que ele teve com o Joinville. Vai ser um jogo muito difícil, né? O Atlético na verdade, assim, o Atlético tem um grande jogador que é o Lucas Prato. O Lucas Prato talvez seja o grande jogador do Atlético. E tem o Rafael Carioca, um cara que está jogando demais também. E você conversa diariamente com o empresário do Rafael Carioca, né, Lohana? Eu já tô até amigos, né? Eles já não aguentam mais, inclusive. Como é que é? O Rafael vai ficar? O Carlos vai numa troca com ele? Qual é a situação do Rafael Carioca, que na verdade é o grande motorzinho desse time do Atlético? Na verdade você disse bem, para mim o Lucas Prato ele é o principal jogador do Atlético, mas em seguida, para mim, nesse time do Galo hoje, é o Rafael Carioca. O Levi vem testando essa formação com um volante apenas, ele vem dando conta do recado, jogando bem, e a situação dele é a seguinte, ele é do Spartak Moscou, então o Spartak tem o interesse no Carlos, o atacante, mas as negociações elas são distintas, ou seja, tudo caminha, eu conversei hoje com o Jorge Machado, que é o empresário dele, para que o Rafael fique e para que o Carlos vá para a Rússia. Porém, as negociações são distintas. Não existe, por exemplo, assim, uma composição. Vamos pedir tanto no Carlos, pensando aqui em tanto que a gente pode comprar o Rafael Carioca. Não. Existe um denominador, existe uma pedida do Spartak pelo Rafael Carioca, que não tinha interesse desde o início de renovar o vínculo de empréstimo, queria mesmo fazer uma negociação, e tem o interesse no Carlos, que tem apenas 19 anos. Então, o Carlos é um jogador muito novo, o Rafael já é um pouquinho mais velho. Então, tudo caminha para que o Rafael fique numa compra mesmo e o Carlos vá para o Spartak sem ter Mas a intervenção. pergunta que eu quero fazer para você é bem direta. Assim, o Atlético tem condição financeira de bancar o Rafael Carioca? Na verdade, não se fala em valores do Rafael Carioca, nem mesmo valores que o Atlético está pedindo pela negociação com o Carlos. A gente sabe que o futebol brasileiro, no geral, ele passa por uma dificuldade financeira. Não é só Atlético, não é só Cruzeiro, não é só São Paulo, é o futebol brasileiro no geral. Então, como não se fala de valores, fica um pouquinho mais difícil da gente dizer, tem condições e não tem. Não acredito que seja um valor exorbitante o Rafael Carioca, mas com certeza sim um valor alto. Exatamente. E dizem as más línguas que o Atlético chegou a descartar uma possível negociação do Lucas Prato com o futebol inglês, né? Valores que girariam em torno de 33 milhões de reais. Para um clube que está devendo salário igual o Atlético está, isso não é... Falam, está devendo direito de imagem. Gente, direito de imagem é quase 80% do salário do jogador. Não tem dessa. O Atlético está devendo salário para os jogadores. Seria um absurdo não vender o Lucas Prato, mesmo ele sendo esse jogador que eu considero o melhor do plantel do Atlético. O Atlético teria realmente condição de bancar o Rafael Carioca? Tomara que sim, mas tomara que também pague o salário dos jogadores, né? Então é uma situação complicada, porque até mesmo quando o Lucas Prato chegou ao Atlético, houve um pouco de ciúmes, porque o Atlético também deixou de pagar até os direitos, não, a premiação da conquista da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, e aí houve um murmurinho dentro da cidade do Galo em relação a isso. Então, isso, até para um time ser campeão, de fato, ele tem que ter isso sob controle ali
dentro da cidade do Galo, né? Mas aí a gente não pode a gente não pode esquecer que existem algumas especulações paralelas, né? O Guilherme tem aí uma proposta do Cruz Azul, do México, o Giovanni Augusto também recebeu umas sondagens, o Atlético recusou, mas assim, existe um interesse em jogadores do Atlético. Marcos Rocha é muito tempo falado na Europa, no futebol português, e até me chama a atenção o fato dele já estar fazendo corridas em campo, em volta do campo desde a semana passada, mas não ter tido condições de jogar nem contra o Flamengo, nem contra o Joinville nessa semana. Então, assim, hoje a gente já acompanhou que parece que é improvável a volta dele contra o Coritiba também, mas já está na fase de transição. Então, assim, a gente às vezes questiona, será que realmente não tem condições? O Marcos Rocha está aí também, é um dos nomes que talvez possa ir para a Europa, o futebol português. Porque aí, se o Atlético vende um ou outro jogador desse, aí sim entra o dinheiro para o caixa para permanência do Rafael Carioca. O que acontece muito aqui nessas conversas informais que nós temos com alguns jornalistas portugueses, tanto da Bola quanto da Record, é que o medo do Porto é justamente investir dinheiro num jogador que tem tido problemas físicos já com certa frequência, no caso do Marcos Rocha, né? Por isso, talvez, a preferência do Benfica no Mike do Cruzeiro. Exatamente. Porque tem uma condição física mais apurada do que o próprio Marcos Rocha. Então, especulações de mercado agora vão aparecer muito. A do Douglas Santos, a gente também não sabe se fica. O Lucas Prato, como eu falei, é bem cobiçado. Giovanni Augusto, bem cobiçado. Carlos é muito bem cobiçado. Então, o Atlético, se quiser, na minha opinião, conquistar esse título que não vem há 44 anos, tem que tentar manter esse plantel. Porque, na minha opinião, você já perde o Rafael Carioca, você já perde completamente o esquema montado pelo Leverkusen, que, na minha opinião, até começou errado. Eu acho que um volante só deixava o time muito exposto. Foi assim que tropeçou contra o Santos, foi assim que perdeu para o Cruzeiro. Mas você viu em seguida que o time deu liga contra Flamengo e também contra o próprio Joinville. Então, tem que esperar mais um pouco para ver se o Atlético realmente vai estar lá na 38ª rodada, brigando pela conquista do título brasileiro. E até para a gente finalizar um pouco essa história do Douglas Santos, hoje o Leverkusen deu uma entrevista e disse que está muito otimista, tanto com a permanência do Rafael Carioca, aí depois a gente acabou conversando com o empresário e viu que é realmente isso, tanto com a permanência do Douglas Santos, que até é uma situação um pouco mais fácil de resolver. Quando ele veio de empréstimo, a Udinese, que tem os direitos dele, já colocou um valor fixado. Sim. Que no final do contrato são 3 milhões de euros, se eu não estou enganada, são isso mesmo, 3 milhões de euros. Se no fim do contrato o Douglas Santos agradasse tudo mais, o Atlético tinha essa opção de compra. Ou seja, aí a questão que você perguntou se tem como bancar. Além do Rafael Carioca, tem também o Douglas Santos. Então, 3 milhões de euros hoje está girando em torno de 12 milhões e meio de reais. Por porque aí. Tem a questão da transição cambial que a gente todo dia é pego de surpresa, né? Bom, agora vamos falar do Cruzeiro. O Cruzeiro ontem caiu para o Curitiba, lá no Couto Pereira, e mais uma vez o time foi uma draga. Lohana, me conta o que você achou desse jogo. Um jogo lamentável, né? Tanto pelo lado até ponderar também, a gente está falando de jogos lamentáveis. O do Atlético também foi um jogo lamentável. O jogo foi muito ruim. Eu achei muito ruim. O jogo foi muito ruim, mas aí também tem a questão do calor, tem a questão... Toda a atmosfera criada, eu acho que até os jogadores do Atlético sentiram um pouco o peso de jogar contra um time que era mais fraco, que é o lanterna da competição, e com a obrigação de ganhar. E com a torcida ali a favor. Eu sou muito ponderada a críticas quando times que a gente considera grandes jogam com times pequenos, justamente pelo que eu falei no início. Muito fechado e tal, mas a obrigação de vitória não deixa de existir. Exatamente. Por causa disso, assim como o Cruzeiro tinha a obrigação de ter vencido a Chapecoense dentro de casa semana passada. E não venceu. E até ontem também tinha a obrigação de ter vencido o Curitiba e não venceu. Por que eu estou falando isso? Porque o Curitiba é um time abaixo da crítica, é um time muito fraco, é um time muito ruim mesmo. Há anos o futebol paranaense ele evoluiu muito ao longo dos últimos 20 anos, mas vendo esse Curitiba jogar, me lembrou aquele time que caiu em 2009, que teve aquela confusão toda lá contra o Fluminense. Sim. No último jogo. Então,
o Cruzeiro tinha obrigação de ganhar. E não ganhou. E perdeu, inclusive. E aí a gente até volta um pouquinho. Ano passado o Alex jogando lá no Coritiba, talvez não tenha caído ano passado porque tinha o Alex claro. lá. E aí o Alex aposenta, você vê o time esse ano que não é um time exatamente o que você disse, é um time limitadíssimo, o time do Coritiba. É um time que tem um técnico que é o Ney Franco, que eu até assim gosto do Ney Franco. E que está há pouco tempo no cargo, exatamente, inclusive. que está há pouco tempo. Agora, o que mais me incomodou ontem no Cruzeiro é o seguinte, a gente... É uma visão, é uma opinião que eu tenho. O Arrascaeta, por exemplo. O Arrascaeta não ia jogar, mas o Marquinhos sentiu a virose, que está super na moda, agora todo mundo está com virose. Então o Marquinhos está... Seleção brasileira está cheia de virose. Mas é virose total. E aí o Marquinhos ia entrar, não se sentiu bem, o Arrascaeta entrou. Então o Arrascaeta veio essa semana em cima da hora, né, deixou a delegação do Uruguai após a eliminação, veio para jogar em Curitiba. E o Arrascaeta apagado, muito apagado, assim como foi na maioria das vezes que entrou no Cruzeiro. Sim. Então ainda não conseguiu ser o jogador que foi contratado como a principal peça do ano. Mas aí também, isso para mim, a minha crítica quanto a principal jogador do ano vai à diretoria, não ao atleta, na minha opinião. É um atleta novo, jovem, 20 anos só. Acho que era muito pesado para um atleta assumir um peso desse, de um time do tamanho que é o Cruzeiro e que desfez de praticamente todo o elenco bicampeão brasileiro. Então, assim, mas me incomoda o fato dele não chamar o jogo para ele. Então, quando o Arrascaeta chama o jogo para ele, que ele dá um passe perfeito pro William, o William me perde aquele gol na cara, né? Aquele gol feito. Ele tenta chegar de carrinho e não chega a tempo. E o que acontece depois disso? O Damião tem uma oportunidade, também aí mérito para defesa, tudo mais. O que acontece em seguida? O Rafael Lucas vai lá e marca para o Coritiba, nas poucas chances, assim. Exatamente. Não, na verdade, o Coritiba tiveram duas bolas, a bola do gol e uma que o Fábio fez no primeiro tempo, a defesa que o Fábio fez no primeiro tempo ainda. O Coritiba, o que o Coritiba tentou fazer? Não conseguiu ir para cima do Cruzeiro no início, mas depois o Coritiba conseguiu ficar com a posse de bola. O Coritiba teve a posse de bola melhor, mas aí esbarra no mesmo problema do Cruzeiro, não tem criação, aí não vai pela ponta, perde a bola no meio. Não, e a quantidade de passe errado ontem... foi um absurdo. Foi absurdo. Ontem no Twitter eu falei um negócio durante o jogo que eu acho que é pertinente nesse momento. O Coritiba estava louco para perder o jogo e o Cruzeiro estava louco para não ganhar. Exatamente. Acabou que, em seguida, o Coritiba fez um gol num lance totalmente isolado. O primeiro tempo foi muito ruim, mas se você pegar o início do segundo tempo, e aí os colegas de imprensa que estavam em Curitiba chegaram a comentar que no vestiário, passando ali pelo vestiário, ouviram, né, uma bronca do Vanderlei Luxemburgo, acordando o time mesmo e tal. Então, assim, quem pegou o início do segundo tempo ali com essa bola do Willian, essa jogada do Arrascaeta, a jogada do Damião, pensou que o Cruzeiro caminhava para uma vitória, ou pelo menos para marcar. Se ia vencer ou se não ia, é outro detalhe. Mas foi para cima. E aí o Cruzeiro, quando consegue criar, que é a principal dificuldade dele hoje, né, nessa atual situação no campeonato, desperdiça o gol do jeito que desperdiçou com ele. Pois o Cruzeiro é um time complicado de analisar, né? Difícil. Porque primeiro que o De Arrascaeta, eu não sei de onde tiram que o De Arrascaeta é meio campo. Ele não é meio armador, gente. O De Arrascaeta, ele pode jogar na posição do Willian. E você não vai tirar o Willian, sabe? Então é complicado. O Damião é um cara que não recebe bolas. É difícil jogar num time que o centroavante não recebe a bola. Mas eu acho que ele podia fazer um esforço para tentar voltar um pouquinho, para poder tentar buscar um pouquinho mais. Sim, mas ele não tem essa qualidade. Não tem, diferente do Lucas Prato. O Lucas Prato tem essa qualidade. Mas podia esforçar pelo menos um pouquinho, porque às vezes ele fica lá, realmente a bola não chega para ele. Não é a característica dele também sair muito, mas num time que... Exatamente, né? É complicado mesmo. Mas aí, falando um pouco mais taticamente do que foi o Cruzeiro ontem, se é que dá para falar isso, o Cruzeiro tem uma dupla de zaga formada hoje por Paulo André e Manuel. O Paulo André é um zagueiro nota 5, né? Um zagueiro que para compor elenco é ótimo, é um cara que tem experiência, campeão da Libertadores, campeão mundial, é um cara que pode dar uma moral para quem está começando. Nas laterais, o Cruzeiro
O Mike não sei por que ele tá jogando na temporada. Se ele estiver jogando em casa, o videogame talvez seria melhor. O Pará tá deixando a torcida do Cruzeiro com saudades do Mena. Isso é sério. Isso é complicado. Isso é muito sério. A dupla de volantes, o Henrique, não é nem sombra daquele cara que foi ano passado. Eu não vou nem falar do ataque, porque o ataque é outro. Não dá pra ficar comparando assim. Mas quando você desfaz de jogadores, a gente vai ficar falando aqui o ano inteiro, mas essa é a realidade do Cruzeiro. Quando você desfaz de jogadores importantes como Everton Ribeiro, Ricardo Goulart, Marcelo Moreno, o próprio Lucas Silva, não dá. É claro que o baque vai acontecer. E se o De Arrascaeta tivesse sido contratado, por exemplo, no lugar do Everton Ribeiro, e tivesse conseguido manter Lucas Silva e Ricardo Goulart, pelo menos, eu garanto para você que o rendimento do De Arrascaeta seria outro. Por quê? Porque ele ia jogar na posição dele. O De Arrascaeta não é 10, ele só é 10 na camisa. Ele não é 10 de fato. Então é isso que a torcida do Cruzeiro tem que entender, e a própria diretoria do Cruzeiro tem que começar a agir. Tem uma proposta do Robinho aí, que o Valdir Barbosa confirmou. Não é um camisa 10 também. Vai ser um jogador também para o lugar do William, jogar ali na ponta direita ou na ponta esquerda. E aí a gente não sabe também se vai dar certo. Mas o nível do Cruzeiro aumentaria sensivelmente, né, Lohana? Exatamente. Ontem, inclusive, no plantão de esportes, eu conversei com o Valdir Barbosa. Ele também falou sobre o Marinho, né? O irreverente Marinho, que ficou conhecido aí nas últimas semanas. Pode falar o que ele falou. Todo mundo já sabe o que ele falou. Sabia não. Que merda. Esse mesmo. Atacante do Ceará, o Cruzeiro esperava confirmar ele hoje. Não confirmou ainda, né? Não. Então, mas o dia ainda está longe de terminar. O Valdir disse que a negociação está avançada a ponto de confirmar hoje. Uhum. E não é, né? Não é. Mais atacante. Já trouxe o Vinícius Araújo, Exatamente. já trouxe o Marinho, já tá vindo o Marinho, já tem Leandro Damião. E o 10. Na verdade, o 10 é uma situação engraçada. Jogador do time do Brasil não tem camisa 10. Não tem. Eu acho que o último aposentou. Na verdade, o D'Alessandro, pra mim, hoje é o único que consegue... O D'Alessandro, desculpa. O D'Alessandro Aliás, ainda tem dois, né? Tem o Alex também. O Alex, que é aquele 10 que as pessoas ainda... Agora, é só também, o resto não tem esse cara. Aí a torcida do Cruzeiro também vai ficar chorando isso a vida inteira, não existe gente. Mais futebol já foi. Aquele Alex, gente. A Espanha foi campeã do mundo sem 10. Tá certo que tinha um cara lá com a 8, outro cara tinha com a 6, você juntar, dava um super 10. Mas tudo bem, mas não tem esse cara. Bom, vamos falar da seleção brasileira de maneira rápida e objetiva aqui. Lohana, o Brasil tomou coco, perdeu pro Paraguai. E aí? Eu quero só fazer um comentário, porque crucificaram, né, os atletas que perderam pênalti. Você disse um negócio interessante no Twitter. Diversos jogadores gigantes, craques, perderam pênalti. O Zico em 86, ninguém lembra que ele perdeu 2 pênaltis contra a França, pois né? Pois é. E aí o Everton Ribeiro perdeu o pênalti, depois foi o Douglas Costa que imitou o Roberto Baggio. Exatamente, se o Bayern tiver visto, rasgou o contrato já perguntou se pode voltar atrás. Essa Shakhtar é uma piada, Mas né? eu vou dizer uma coisa, é lamentável pra mim, um zagueiro que foi capitão na Copa do Mundo, igual o Thiago Silva. Aí ele disse depois na entrevista, chegando no aeroporto de Guarulhos, também ainda lá no Chile, que estava com a consciência tranquila e tudo mais, mas um zagueiro que mete a mão na bola daquele jeito, assim como ele fez nas oitavas de final da Champions, PSG e Chelsea. Sinceramente, crucificar o cara que perdeu o pênalti... É complicado, não dá, né? Não dá. Eu acho que se a gente... A seleção é isso aí mesmo, que tá todo mundo vendo, o técnico... só sabe falar besteira, além de tudo. Agora, se tiver que pegar alguém, assim, pra falar e tudo mais, eu colocaria essa eliminação mais, assim, na conta também do Thiago Silva. Porque, pra quem não viu o jogo, o Sidão tá me enchendo a paciência aqui pra eu encerrar o vídeo, galera. Mas pra quem não viu o jogo, o Brasil controlou o jogo todo. Não tô brincando, o Brasil controlou o jogo todo. Até o momento em que o Thiago Silva achou que ele era o Murilo do vôlei. Não dá. E aí ele... Sério, sinceramente, não dá. O PSG deve estar chorando, né, com a defesa que tem. Com Davi Luiz e Thiago Silva, tida como uma das maiores defesas da história do futebol
brasileiro está se tornando um vexame, assim, sem precedentes. E aí, pra gente encerrar, pro Sidão ali... Pro Sidão ficar feliz. Só falando essa questão de melhor defesa do mundo, é aquele negócio, né? O PSG chegou inflacionando o mercado inteiro, assim como o futebol chinês está fazendo agora. Você não vai conseguir tão cedo repatriar esses jogadores que foram pro futebol chinês. Então, o PSG, assim que foi comprado, saiu distribuindo dinheiro à torta e à direita. O Mourinho, inclusive, quando viu essa proposta astronômica pelo Davi Luiz... Vai, pode ir, porque até no Chelsea, se eu não me engano, você me corrija se eu estiver errado, ele já nem estava jogando mais como zagueiro, ele estava jogando ali como... O Mourinho gostava de jogar ele como volante. Como volante, porque como zagueiro... Porque tinha o Carey e o Terry na dupla de zaga, aí você coloca... mas eu vou te falar que o Carey também... Aí chega o PSG... Eu tenho dinheiro, vocês querem comprar, vender? Exatamente. Vou comprar. E aí ele foi lá no Milan e trouxe o Thiago, levou para Paris, tá de vista, nós estamos em contagem. Né? E aí essa coisa, melhor defesa do mundo, muitas vezes ela é avaliada pelo quanto o jogador custou. Muitas vezes é complicado também a gente ficar falando só da defesa, porque esse time é muito exposto. O Fernandinho é muito mal. Não tem volante, a gente não tem meio, a seleção não tem meio campo. O Paulinho só jogou a Copa das Confederações, tá certo que ele nem tá na Copa América, mas a gente lembra o que ele fez na Copa do Mundo. Foi pra cima. Ele foi pra cima, graças a Deus o Tottenham se livrou dele. Mas é complicado, porque você tem algumas situações ali de seleção que você não entende. A seleção brasileira era formada com base nos jogadores do Shakhtar, que joga o campeonato ucraniano. E aí você tem o Tardelli no futebol chinês e o Everton Ribeiro nos Emirados Árabes. Mas gente, aí não dá. também tem, assim, eu não convocaria nenhum dos dois. Também não. Eu não convocaria, mesmo sabendo que o Tardelli é um craque de bola, o Everton Ribeiro tá numa crescente gigantesca, mas não dá pra você levar a sério o futebol chinês e o futebol árabe. Não dá. Tem dinheiro, não dá, sério, mas praticamente. Tem dinheiro, mas falando em estrutura e falando em competição, é amador. Não dá. É amador. E aí, mas o que mais me deixa chateado com relação à seleção brasileira é que não há empatia mais do povo com a seleção. Porque esses caras jogam fora. O Roberto Firmino foi criado fora. O Roberto Firmino fez 3 jogos pelo Figueirense, gente. E foi já pro Hoffenheim. E agora o Liverpool vai lá e me paga 150 milhões de reais no rapaz. E aí eu não entendo também como é que tem gente que tem coragem de pagar isso pelo rapaz. Jogador nota 5 também. E essa questão da identificação, ela vai ficar cada vez pior se a gente for analisar isso. Porque cada vez os atletas estão saindo mais cedo e muitos nem defendem o seu clube profissionalmente. O caso do Firmino fez 3 jogos, mas tem gente que nem isso. Douglas tem jogador Costa que mal nem jogou isso. pelo Grêmio também. E aí você não conhece, chega lá na Europa, o cara se destaca num time às vezes nem de ponta, muitas das vezes nem de ponta. Não, a seleção brasileira é formada por jogadores que não são... tirando o William que joga... o William joga no Chelsea. A dupla de zaga joga no PSG. Dani Alves no O lateral Barcelona. joga no Chelsea. O Marcelo não foi porque se contundiu, mas o Marcelo joga no Real Madrid. Depois acabou. O Fernandinho joga no City. O Fernandinho, gente, o Pellegrini coloca ele lá, mas é porque, né, não sei se tem alguém também. E aí, então, pro Sidão ficar feliz mesmo de verdade, aí só voltando à seleção e tudo mais, Robinho, Cruzeiro, que a gente tinha dito. Diz o Valdir que a proposta que o Cruzeiro fez pelo Robinho é imbatível. Sinceramente, eu acredito que estão pagando alto, tanto de salário... Porque estão vendo que a vaca está indo pro brejo. E ele tem proposta da China também, do futebol chinês, o Robinho. O principal concorrente do Cruzeiro hoje, segundo o Valdir Barbosa, para trazer o Robinho é o futebol chinês, que está inflacionando e vai acabar. O Robinho ele gosta muito de Santos, gosta muito do Brasil. E voltou, ele saiu do Milan para voltar pro Santos, né? Não dá também para você negar que ele queira ficar no Brasil. E aí eu digo o seguinte... o Robinho tem sua qualidade, tem sua história, mas se você vê uma seleção hoje que no ataque seu principal jogador é o Robinho, sinceramente. Exatamente, não dá. E nem pro Cruzeiro, na minha opinião. Exatamente. Também. Então tá bom. Beleza? Gente, essa é a Lohana, tá? Muito obrigado, viu, Lohana, pela sua participação. Nervosismo passou, Ela né? não queria fazer o programa, mas hoje ela fez. E fez direitinho, né, Lohana? Sou meio tímida pra câmera, meu negócio é escrever. Né? Então tá bom. Gente, fiquem com Deus. E agora vocês vão ouvir um pedaço de uma das músicas melhores do System of a Down. Um grande abraço e até a próxima.